Uou, tá começando mais um Carteiros do Condado, esse programa da família Stock Pickers que tem o objetivo de desvendar os mistérios da indústria de fundos, de te atualizar também sobre como os maiores investidores do Brasil e do mundo estão pensando seus investimentos, os cenários, deixar você bem informado aí para o próximo mês e também te ajudar a fazer um balanço do último. Então, temos um encontro marcado aqui todos os meses, não esqueçam, sempre uma vez por mês, Carteiros do Condado aqui no Stock Pickers. E bom, ano novo, muitas coisas novas, mas tem coisa que não mudou. Davi Fontinelli, seja bem-vindo a mais um ano. Mês ao seu lado. Que merda, Feliz ano né? novo, Colasso. Tamo junto, irmão. Muito bom ter você aqui. E ele, Guilherme Anversa, mais um ano. Começou. Chegamos em 2025 e em 2025 só se fala sobre 2026, hein? Que maravilha. Quando o ano começa assim, você já sabe que vem bucha, né? Começa o ano já falando do seguinte, querem pular, né? Credo. Bom, antes de irmos para os nossos slides, estudos, informações e recortes das cartas tradicionais aqui do nosso programa, eu tenho um recado rápido para você, extremamente importante, porque isso aqui não é uma propaganda, isso aqui é um convite, porque o Outliers do InfoMoney está no ar. Para quem não sabe, será uma premiação, né? Então um evento extremamente importante para o mercado que tem o objetivo de reconhecer, né, os gestores, os fundos que se destacaram ao longo dos últimos anos. E a premiação ela vai envolver tanto a premiação para fundos, propriamente dito, terá um ranking com 11 premiações de fundos, cada uma dentro da sua respectiva estratégia, mas também teremos premiações para as gestoras, para as instituições. São 4 premiações que terão votos apenas de gestores, então os gestores vão votar em quais gestoras eles acreditam que merecem vencer esses prêmios, mas tem uma votação que é aberta ao público. Então, para você que quer participar da votação do voto popular, vou deixar o convite já agora para você, tem o link aqui embaixo, na descrição, o Nando vai deixar para você, é só clicar e você consegue participar da votação para decidir quem é a gestora mais popular do Brasil. E para os gestores que estão acompanhando aqui o Carteiros, porque muitos nos acompanham, a votação de gestores não é feita pelo site, tá? Você recebe o e-mail, tá? Tem um e-mail que tem o link para votação, que chegou aí na sua caixa provavelmente. Putz, Colasso, você falou aqui, olhei minha caixa, não tem. Se você não é desorganizado, você não perdeu ela aí, pode mandar e-mail para contato@outliersinfomoney.com.br, tá? Só mandar o e-mail para lá que você consegue pedir para a turma te mandar novamente o link de votação. Mas para deixar a informação mais redonda e mais completa, Nando, roda a vinheta. Fala galera, hoje a gente veio trazer para vocês uma novidade muito especial para a indústria de fundos e pra gente. O InfoMoney lançou a premiação Outliers, uma inovação no setor, o Oscar brasileiro da indústria de fundos. É isso aí, H. E olha só, convidaram o Stock Pickers, aliás, que convite de honra, hein? Para acompanhar de perto o universo da premiação Outliers. Por isso, hoje, esse episódio é exclusivo para apresentar o que é essa premiação e quem foram os indicados logo na primeira edição. Bom, então vamos lá. Primeiramente, H, conta pra gente o que é essa premiação, né, pra galera entender, e por que ela é tão diferente do que sempre foi feito no mercado até aqui. Cola, a premiação vai além dos tradicionais rankings anuais de fundos de investimentos. Aqui, além do reconhecimento de melhores fundos, nós temos votação de gestoras votando em outras gestoras para refletir a voz técnica do mercado e também temos o voto popular que reúne todos os indicados das categorias das gestoras. Assim, o mercado todo participa, gestor, investidor e entusiastas. Acho que isso nunca foi feito antes aqui no Brasil, pelo menos com essa robustez, né? Sim, e estamos aproveitando esse momento para inovar no setor com esse formato. E eu conto com a participação de vocês. E você, Cola, já deu seu voto popular? Óbvio, você acha que eu ia ficar de fora? Ah, e a melhor parte, H, é muito fácil. A gente tem 2 caminhos, basicamente, de voto. Se você é pessoa física, seu voto popular deve ser feito acessando o hot site do Outliers, www.outliersinfomoney.com.br. Você que é gestor, muito importante, você vota no site, porém
você não entra direto nele. Isso porque cada gestora recebeu na segunda-feira, através do e-mail institucional de contato comercial, uma chave única de voto, ou seja, essa chave é o que vai contabilizar o voto institucional da gestora no prêmio. É muito importante o voto da gestora e vocês precisam fazer o voto lembrando que ele é institucional, ou seja, clicando lá no e-mail do Infomoney Outliers, a votação só pode ser feita uma vez e vai valer para representar a gestora como um todo. Ali entre vocês. Boa, H. E quero todo mundo votando, hein? A primeira edição do Outliers, galera. Vamos participar. Mas, cara, ficou faltando um negócio, né? Falar dos indicados. Sem dúvida, bora lá. Mas antes de falarmos sobre os indicados, você precisa ter em mente que a premiação Outliers já nasce completa, com 11 categorias puramente quantitativas que irão premiar os melhores fundos de investimentos do mercado, premiando fundos abertos, de previdência e fundos listados. Aqui o time do Infomoney contou com o apoio de analistas de mercado e você pode conferir todas as regras diretamente no regulamento no site da premiação. Mas além das categorias de reconhecimento Melhores Fundos, temos 5 categorias que reconhecem a instituição. Melhor Gestora de 2024, Melhor Gestora Revelação, Melhor Gestora Alternativos, Melhor Gestora Internacional e, para fechar, Melhor Gestora em Voto Popular. E essa foi uma verdadeira missão, né, Cola? Bom, H, foi mesmo, mas ainda bem que não foi a gente que fez, né? A premiação Outliers 2025, na verdade, conta com um conselho curador. É um grupo de jurados que, além de ex-presidentes da Anbim e da BVCap, são reconhecidos por sua atuação à frente de diversas gestoras ao longo de suas carreiras. E foram eles os responsáveis por selecionar as gestoras que poderão ser votadas em cada uma das 4 categorias de votação, sendo 5 indicados para a categoria Melhor Gestora de Alternativos, 5 para a Melhor Gestora Internacional, 4 indicações para a Gestora Revelação e 6 indicações para a categoria de Melhor Gestora de 2024, através de uma metodologia desenvolvida por analistas convidados e pelo próprio Conselho Curador. Bom, agora vamos conhecer os indicados, né? Bora. Eu sempre quis falar isso na minha vida. Que rufem os tambores. Na Melhor Gestora de 2024, temos Bradesco Asset, BTG Pactual Asset Management, SPX, Sul América Investimentos, Valor Investimentos e Kinea Investimentos. Na categoria Melhor Gestora Revelação, temos TB Capital, Grão Gestora, Lumina Capital e New Wave Capital. Categoria Melhor Gestora Alternativos, temos BTG Pactual Asset Management, Pátria Investimentos, 20 Partners, XP Asset Management e Kinea Investimentos. Na categoria Melhor Gestor Internacional, nós temos a Franklin Templeton, JP Morgan Asset Management, Schroders, PIMCO, Wellington Management. E na categoria Melhor Gestora Voto Popular, é bem simples. Todas essas gestoras que eu citei anteriormente listadas nas demais categorias estão concorrendo dentro da categoria Voto Popular e quem vai decidir é você. Ah, e H, vale ressaltar, né, que entre mais de 1.000 gestoras de recursos presentes na indústria de fundos, foram essas as outliers destacadas pelo Conselho Curador, que estabeleceu critérios em diferentes categorias para escolher o grupo de gestoras indicadas. A seleção foi amplamente discutida por eles, entre os membros do Conselho, com base no material de apoio elaborado por um grupo de analistas de fundos. E se você, gestor, não está com acesso à sua chave, manda um e-mail para contato@outliersinfomoney.com.br. Caso queira saber mais, é só acessar o site do Infomoney. Muito bem, estamos de volta depois desse recadinho paroquial aqui. Ansioso, hein? Davi Fontinelli, o que a gente preparou de bom aí? É só um breve comentário aqui do Outliers, será um baita evento, a gente acompanha essas premiações de tanto fundo quanto gestora, historicamente sempre teve, né? Mas eu diria que esse em específico tem um trabalho de análise prévia, né? Então tem uma certa qualificação dos nomes envolvidos que torna diferente, especial o evento como um todo. Acho que a participação também de toda a indústria, de gestores, enfim, os principais gestores, acho que vai tornar bem interessante. O ranking ele foi desenvolvido por um grupo de analistas convidados
né? E aí determina quem são os vencedores de cada uma dessas 11 categorias que eu citei, de fundos. E a categoria de gestoras foi definida, o nome dos indicados, por meio de um conselho curador, que dentro desse conselho tem ex-presidentes da Ambima e da BVCap. Então, pessoas aí que tiveram à frente de uma das principais entidades aqui do mercado financeiro local, e foram eles que definiram os nomes que foram indicados. Então, é um pouco do que o Davi acabou de comentar, né? Realmente houve um trabalho aí profundo de análise e inteligência para dar essa chancela para a premiação e tornar ela tão importante quanto é. Muito bem, Davi. Vamos para o episódio? Boa, vamos lá então. Para hoje, a gente preparou um conteúdo interessante aqui. Só recapitulando, no último episódio a gente falou de tendências para esse ano. Naturalmente vamos acompanhar ao longo do ano se elas vão se concretizar, mas dedicamos para falar do futuro. E agora a gente queria fazer um grande recap do que foi o ano de 2024, né, em termos de indústria. Então, os grandes eventos corporativos que aconteceram na indústria, agora que já fechou o ano, né, e trazer algumas análises a respeito disso. E para começar, a gente sempre monitora, né, os eventos corporativos, eventos de novas gestoras, encerramentos de gestoras, fusões, aquisições. Quando a gente olha o ano de 2024, foi um ano muito difícil para empreender no mercado de asset, né? Então, o nível de juro, ele vai ter um impacto direto no nível de captação, que vai ter um impacto direto na lucratividade das empresas e vai ter um impacto direto na atratividade de se abrir um novo negócio. Então, lá em 2017, 2018, quando o juro estava caindo, a quantidade de aberturas de assets era de business de multimercado, de ações. Diversos gestores saíram de grandes bancos para empreender, construir seus próprios negócios. Agora a gente vê um cenário mais escasso de capital, mas ainda assim vimos empresários aqui lançando seus negócios e começando a jornada no mercado de asset, né, com os negócios próprios, né. Então foi o caso da Jubarte, com o business de multimercado, também a vertical de alternativos, liderada pelo ex-CIO da Itaú Asset. O caso da BGR, fundada por ex-executivos da BR Properties, no nicho imobiliário, que é bem diferente do multimercado. O caso da Hexa, fundada por ex-executivos da XP, inclusive, mas também focada no mundo de alternativos. O caso da Acuto, que junto com a Morada, um outro caso de gestores de ações, aqui é o que mais chama atenção, né? Porque foi um ambiente muito... Acho que de todas as classes de estratégias, a estratégia de ações foi a mais prejudicada em termos de captação. Junto com o multimercado, né? Mas o multimercado, a gente vê vários casos rendendo, né? Acima do CDI, recuperar, etc. Ações não. Ações o mercado desabou junto, então, em termos de empreendimento, talvez uma ótica mais difícil, né? Então, mas ainda assim, a gente viu nomes como Acuto e Morada lançando seus negócios. E aquela, né? No momento que está mais difícil de captar, os valuations estão os mais atrativos, né? Então, veremos as cenas dos próximos capítulos para o retorno dos veículos dessas gestoras, né? E por fim, eu não sei se fala IVE ou Todo IVE. mundo tá falando IVE. Você que entrevistou... É um nome indígena, então a IVE é nosso. IVE Capital, focada no setor de infraestrutura e que tem, assim, várias pessoas sêniores no quadro, entre elas quadro de sócios e conselho, entre elas Paulo Guedes, Gustavo Montezano. Então, que chega para um setor que a gente já explorou bem aqui no programa, né? O setor de infraestrutura, seja via os fundos de crédito de infraestrutura, os fundos de equity, de investimento em ações de infraestrutura, investimentos alternativos de longo prazo, né? Um setor que vem se desenvolvendo no país e é natural que mais gestoras passem a empreender com projetos e equipes e fundos que investam nesse setor. É uma tendência que deve perdurar aqui no Brasil. Até na parte de ações, os gestores estão cada vez mais favorecendo o setor de infraestrutura / utilities, né? Às vezes até lançando mandatos focados nesse tipo de empresa. Então, foi só mais um exemplo de uma gestora que surgiu em 2024, né? Então,
Aqui são os casos de histórias que estão começando. Aí a gente também tem os casos de histórias que se encerraram, né? Então a gente coloca aqui no slide, para quem está assistindo no YouTube, os casos de encerramentos de 2024. Aqui são os principais nomes, né, que a gente monitora e acompanhou ao longo do ano. Naturalmente, a indústria como um todo teve vários outros casos, né? Mas que na prática são casos muito menores, gestoras que nem são conhecidas por alocadores, ou então business de wealth managers, enfim. A gente viu ao longo do ano casos de multimercados se encerrando. Então, a começar pelo Itaú, o Itaú tem o modelo do multimesas, né? Então, são vários multimercados competindo entre si. É um ambiente bastante competitivo e, naturalmente, os multimercados que menos performam vão perdendo capital até serem encerrados. É o modelo. E, ano passado, encerraram 2 mesas, uma delas a do Red Plus, que é bem emblemático, porque é um dos multimercados né? Um dos multimercados mais tradicionais da indústria. Era o que foi a equipe da Genoa, os principais tomadores de risco. E essa história chegou ao fim ano passado. Em segundo lugar, Itaú Mapa, projeto que até não tinha tanto tempo de duração, de existência. Os ex-gestores da Petrus, né, Colas, você que navega por esse mundo. E é um projeto que durou pouco, foi encerrado no ano passado. Então, 2 mesas do projeto Multimesas do Itaú. Terceiro lugar aqui, Clave Cortex, que era uma célula quantitativa dentro da Clave. Eles encerraram essa célula. E a gestora como um todo acabou indo para o BTG, né? Mas não foi encerrada, foi só uma incorporação. Mas de encerramento na Clave foi a área quantitativa. Em quarto lugar, Helios Capital, que era uma gestora de ações monoproduto que foi incorporada pelo Pátria. Acabou virando a área de ações do Pátria, que foi reformulada, o Pátria Pipe, né? Mais conhecido tradicionalmente. E dentro dos multimercados, mais 3 nomes, Blue Line, Kairos e O3, foram 3 nomes também de multimercados macro que foram encerrados ano passado, né? Então, a gente viu essa predominância, né, dos gestores multimercado e é um cenário que a gente já abordou bastante, né? A barra para se competir em multimercados é muito alta. Eu diria que para você ter uma equipe de crédito, você tem ali um gestor, 3 analistas de crédito, mais todo ponta de mesa, comercial, etc. Para ações, você tem um gestor, 3, 4 analistas, um ex-gestão, um COO, digamos assim, e você toca o business. Para multimercado, você precisa ter 4, 5 traders, 4, 5 economistas, várias pessoas de back-office, middle, comercial. Então, assim, a barra para você competir com esses caras é muito mais alta. Tem muito mais pessoas para serem remuneradas. E quem é menor nesse mundo acaba sofrendo mais. Então, é uma competição que é mais dura. Acho que no mundo de ações, talvez a gente até continue vendo vários gestores muito pequenos, mas que estão lá sobrevivendo, ganhando menos, obviamente, mas mantendo a equipe, porque são negócios mais enxutos. Multimercado talvez seja mais difícil de você sobreviver com pouco patrimônio, né? Então é a realidade da nossa indústria. Na linha dos eventos corporativos, a gente tem também no próximo slide a parte de fusões, aquisições e parcerias estratégicas, que é um tipo de evento que a gente monitora também e acabou tendo vários ano passado, que a gente colocou os principais da indústria. Então, o primeiro grande evento que surgiu logo no começo do ano foi uma parceria que a JGP lançou com o Banco do Brasil. Eles lançaram uma joint venture para focar em estratégias de investimento sustentável, que tem o rótulo ESG, que se chama Regia Capital, que vai ter produtos de crédito e produtos de ações, e que já ao longo do ano captou bilhões, junto com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma bazuca, né? Coloca o canal de distribuição deles apontando para um lugar, vai captar bastante. Em um tema de sustentabilidade, né, que saiu um pouco da moda aí nos últimos 4, 5 anos,
É legal ver uma casa aqui desenvolvendo processo, desenvolvendo metodologia. A JGP acabou indo um pouco à frente do mercado nesse sentido de buscar, dentro do universo de crédito privado e também em ações, soluções aí no mundo ESG, que são 3 letrinhas aí que sumiram um pouco do dia a dia do mercado aqui no Brasil. Eles são a grande referência no investimento sustentável, né, em termos de processo e produtos. Tem duas gestoras que continuam sempre aparecendo nos noticiários de fusões e aquisições, que foram as gestoras que fizeram IPO no Brasil. As duas poucas na história do Brasil, né? Vinci e Pátria continuaram sua agenda de aquisições depois que se capitalizaram em 2021, saíram comprando diversas gestoras, seja para entrar em um nicho novo ou para consolidar um nicho já existente, um nicho que já atua. Então a Vinci comprou a Compass, uma gestora gringa que tem uma presença muito forte no crédito de América Latina, e a Vinci incorporou em sua estrutura. Comprou também a Mave Capital, focada no mundo agro, e a Lacan, que era uma gestora bastante tradicional aqui no Brasil, que investia no segmento de florestas, que é um nicho bem específico, mas que a Vinci foi lá e incorporou a gestora. E o Pátria também, seguindo sua agenda de fusões e aquisições, comprou a Nexus, focada no mercado imobiliário, e a Elis, como a gente já comentou, na parte de ações líquidas, né? O BTG foi outro que fez 3 aquisições ao longo do ano no mundo de gestoras, né? Então a Signal, que era uma gestora de um fund of funds de private equity, já tinha comprado uma participação minoritária e ano passado incorporou toda a gestora, assim como a Clave, que a gente comentou aqui, né? A Clave ela foi incorporada pelo BTG, as áreas de multimercado e crédito da gestora. Parte de ações spin-offou e vai seguir um caminho solo. E por fim, o negócio que até tinha sido antecipado, que a Julius Baer estava à venda no Brasil, e o BTG acabou incorporando o negócio de wealth management, que é bem tradicional aqui no Brasil. Então foi a terceira aquisição. E por fim, a Reag é um outro player que tem feito bastantes aquisições. Ano passado, talvez nos nossos acompanhamentos, foi a que mais incorporou gestoras. Então, 2 do business de asset focadas em crédito, Quasar e Empírica, e mais 2 focadas em wealth management, gestão patrimonial, Berkana e a Yeron, né? Então, player bastante capitalizado, pois não só no mundo de asset, em outros nichos de tecnologia também, já fez aquisição, tem comprado bastante gestora, a Reag. Então esse aqui fecha o nosso quadro de eventos corporativos. Acho que esse ano vai seguir essa tônica, com o nível de juro como a gente deve ver novos negócios de multimercado fechando portas ou sendo incorporados, novas gestoras fazendo aquisições para entrar em um nicho novo, para entrar no mundo de alternativos. Então a gente vê muito esse play de você começar o mundo, de começar a investir no mundo imobiliário, no mundo de agro, no mundo de infraestrutura, que no Brasilzão da massa são mercados desarbitrados e que os gestores conseguem agregar valor, desde que tendo uma equipe profissional, diligente, fazendo um trabalho sério, né? Acho que é um nicho que deve crescer aqui no país. E aqui mostra muito o conceito da asset multiproduto, né? Então, num ambiente que fica muito difícil captar num asset class específico, à medida que você diversifica, tem uma mesa de crédito, multimercado, ações, infraestrutura, é mais fácil você conseguir navegar os ciclos econômicos aqui no Brasil, né? Como os ciclos são muito duros, chega um momento que ninguém quer mais falar de ações no Brasil, por exemplo, como a gente está vivendo agora, fica muito mais difícil quando você é um monoproduto. Você tem só uma única estratégia, é mais difícil do ponto de vista de sustentabilidade do negócio. Então, eu acho que aqui tem um pouco muito do efeito macroeconômico do que a gente está sentindo aqui no Brasil, mas eu acho que é uma realidade que a gente vai ver estruturalmente, tá? Principalmente quando a gente olha mundo, né? A gente está numa semana que a BlackRock acabou de divulgar resultado. A BlackRock divulgou o patrimônio dela, são 11
trilhões de dólares sob gestão. A indústria de assets aqui no Brasil tem 9 tri de reais. Então, só a BlackRock é mais de 6 vezes maior do que a indústria de fundos aqui no Brasil. Então, para as assets aqui no Brasil conseguirem gerir mais recursos, elas vão precisar se profissionalizar ainda mais, diversificar mais os seus negócios. Então, é natural que esse movimento seja um movimento estrutural, não só conjuntural, que acelera isso, mas estruturalmente as assets que quiserem competir com os grandes players globais, elas vão acabar passando por esse tipo de evento. Então, mas a aquisição não é um negócio óbvio, né, Anversa e Davi? Eu queria só um comentário rápido de vocês sobre isso, porque eu fico imaginando talvez o cotista, o investidor final, muitas vezes, ou até o assessor que eventualmente fez uma recomendação para um cliente de alguma dessas gestoras. Como vocês enxergam? Porque é natural que a gente já comentou aqui algumas vezes de estar nesse ambiente de consolidação, mas como é que funciona essa questão de aquisição de gestoras? Porque as culturas são diferentes, os times são diferentes. Então é um negócio óbvio. O que o investidor tem que se atentar a essa hora para entender se vale a pena continuar sendo cotista? Não? Como é que vocês reagem nesse ambiente? Eu acho que você falou a palavra que ela é muito pouco explorada aqui no Brasil, que é cultura. Eu acho que a gente vai passar por uma fase aqui no Brasil onde os CIOs, os chefes de investimentos, que foram sempre grandes protagonistas dessa indústria, eles vão continuar com o seu protagonismo, mas aos poucos a figura do CEO, a figura da pessoa que é responsável por tocar o negócio e manter a cultura do business, ela deve começar a ganhar um protagonismo maior aqui no Brasil. Então essa combinação de um bom gestor, de um bom time de investimentos, associada a alguém dedicada a toda a parte ex-gestão, que é cuidar de gente, que é cuidar de processos, essa figura vai ser cada vez mais importante aqui no Brasil e mais falada. Mas eu diria que o grande desafio nessas junções, nesses M&As, nessas aquisições, está exatamente atrelada à capacidade de todo mundo trabalhar na mesma cultura, entender que um negócio aqui está sendo proposto para perpetuar o business, né? Um negócio de asset não é um business de 1 ano, 2 anos, é um negócio de prazo infinito na prática. E a discussão de cultura, eu diria que é a principal na hora que a gente vai debater todos esses cases aqui de incorporação. Quem tem uma cultura forte, muito provavelmente vai ter uma capacidade maior de ficar no game no longo prazo. Tem uma avaliação também que é legal, que é o seguinte: a gestora que é multiproduto ou que sempre foi ou que passou a ser, ela vai argumentar, que é um pouco do que a gente tem falado aqui, né? Que você garante a perenidade do seu negócio, diversificando receita e muitas vezes retém talento, etc. Ou seja, os argumentos a favor de você ter um negócio multiproduto. A gestora que é monoproduto, nichada, focada, ela vai argumentar que não só o foco é muito maior em seu respectivo negócio, como também lá na frente você pode encontrar problemas societários, de alinhamento, de distribuição de lucro dentro da empresa, que se você tem várias áreas de gestão, conforme os lucros de cada área variam, uma área tem que financiar a outra, o mercado agora está para renda fixa, mas quando não tiver, como é que você vai avaliar quanto que vale o negócio? Enfim, tem vários pontos, então ele vai argumentar e vai bater, falar que é problemático, etc. O que eu acho? As gestoras que têm bons executivos vão prosperar e as que não têm bons executivos e uma boa cultura não vão. Tão simples quanto isso. Então, e é difícil você encontrar negócios com bons executivos e uma boa cultura. Isso é fato. Então, é um pouco do que o Conversa comentou aqui, da dificuldade de você trazer e a importância da cultura, mas é como eu enxergo de uma maneira cética essa avaliação dos eventos, das incorporações, mas é difícil você prever, né? Quais que são os negócios que estão encaixados e tal. É um pouco do trabalho que a gente faz aqui de estar próximo e sentir a temperatura ali, a opinião dos empreendedores. Muito bem. Vamos dar sequência então, Nando. E agora vamos falar de mercado, né? Mas antes de falar, deixa eu fazer um aposto aqui, porque isso aqui é legal pra caramba, que é o seguinte, a gente tava pensando aqui no que trazer pra vocês, e uma das ideias que saiu foi justamente essa, de comparar
o que os principais gestores, que inclusive ainda estão em atividade aqui no Brasil, diziam em suas cartas em outras épocas difíceis do país, como é uma que a gente enfrenta agora. E aí a gente meio que vai fazer uma brincadeira aqui com vocês, da nossa audiência, de comparar um pouco do que estava sendo falado naquela época, trazendo para cá. E aí o Davi e o Anversa separaram alguns recortes muito legais de algumas cartas de grandes casas, de várias épocas dessas mais difíceis também de país, para trazer isso como comparação e a gente meio que refletir sobre esse passado. O primeiro desafio desse exercício de comparar com o passado é que tinha pouca gente no passado, né? Que ainda tá hoje. Então eu fiquei caçando, quem que tá, né? Quem que tava lá atrás em 2013, 2015, que publicava carta e que ainda tá aqui hoje, que a gente possa comparar e tal. E até tem alguns, mas assim, o pessoal não divulgava às vezes carta. Mas a Verde é uma que tem carta até o infinito. É muito bom, inclusive. Até é um bom exercício você ver o que é que falava nos anos 2000, digamos assim. E então a gente trouxe esses exemplos, né? E eu vou até ler literalmente o que está escrito aqui, até para quem está nos escutando. O que a Verde falou em janeiro de 2014, né? Então eles falam o seguinte: é nesse contexto que se encaixa o Brasil. Problemas locais combinados a uma maior incerteza global. Então só aí já a gente já escutou bastante isso. Então eles continuam: isso faz com que os preços dos ativos sejam corrigidos. E se uma determinada classe de ativo, digamos o câmbio, que inclusive está sendo uma variável de ajuste, mas eles falam que se o câmbio não se ajusta, isso acaba prejudicando sobremaneira outras classes, por exemplo, as ações. Então, isso é um pouco do que a gente está vendo hoje, né? O câmbio está sendo a variável de ajuste e no Brasil, né? Ou seja, em novembro e dezembro foi bem crítico esse movimento. O governo até tentou, o Banco Central fez uma intervenção agressiva no mercado de câmbio, mas está sendo uma variável muito avaliada pelos gestores, né? Eles continuam, ao longo do tempo, de forma randômica, acreditamos que isso se normalize. É importante ter em mente que, apesar do foco em Estados Unidos e China, assim como tem sido hoje também, a crise dos mercados emergentes não acabará por decisão do Fed ou do Partido Comunista Chinês. Ela terminará, como a maioria das crises, quando os preços forem suficientemente atrativos diante dos riscos e a percepção das políticas econômicas melhorar. Então, assim, o Brasilzão está encontrando o seu nível de equilíbrio dos preços dos ativos, o câmbio tem sido uma grande variável de ajuste e as políticas econômicas, pode ser no passado, pode ser hoje, é sempre, talvez, a questão chave para prêmio de risco no país. Né? Muito se fala que é preciso muito pouco para resolver a situação do país, mas a probabilidade que isso aconteça é muito baixa. Então, é um pouco da realidade. E aí, só continuando um pouco desse exercício, no próximo slide, se você avança 2 anos para fevereiro de 2016, o que a Verde falava? No Brasil, a incerteza política voltou a dar o tom nas últimas semanas. Aparentemente, retornamos ao mercado de 2014, onde a probabilidade de mudança é a variável-chave na definição do preço dos ativos. Então, assim, eu grifei essa parte porque, assim, o mercado está tradando a probabilidade de mudança de governo, fato. E era um pouco do que a gente via lá em fevereiro de 16, logo depois, meses depois, veio, de fato, o impeachment da Dilma, né? Então, é curioso como que o pessoal fala, né? A história não se repete, mas rima. Então, falando de Brasil, né, os termos utilizados na esfera macro, as questões, falar de incerteza global, China e o político no Brasil, é sempre o que vai ditar as discussões, cartas, entrevistas no Valor e etc., né, que os gestores de multimercado macro acabam abordando. E 2 coisas me chamam a atenção aqui. O primeiro é a palavra percepção. Né? Se a gente comparar a percepção de 2016 com a percepção de 2025, a percepção é ruim. Então, a gente precisa primeiro dar esse primeiro passo de melhorar a percepção. A gente não vai resolver o problema fiscal do Brasil em 2025. Mas se a gente não mudar a percepção da condução de política fiscal do Brasil, muito provavelmente a gente não vai ver a mudança dos preços dos ativos
para o lado positivo. E quando a gente olha aqui, o segundo ponto dessa análise aqui, é isso, é o Brasil como o Morgan Housel escreveu, é o mesmo de sempre, né? É o mesmo de sempre, assim, as histórias acabam se repetindo, os preços de ativos, eles acabam exagerando de um lado para o outro, e aí, às vezes, essa perda de referência de preço cria oportunidade que geralmente quem consegue capturar melhor no Brasil é o investidor estrangeiro. Ele acaba sendo como ele está olhando de fora, tem mais caixa para conseguir se posicionar, geralmente é ele que acaba entrando e saindo primeiro dos ativos de risco aqui no país. E aí, Nando, se puder passar aqui o slide, só para a gente comparar com o que a Verde fala hoje, né? Então, a gente até grifou aqui os impactos inflacionários da desvalorização, no caso do câmbio, serão sentidos ao longo de 2025 e forçarão o Banco Central a levar os juros para patamares que considerávamos esquecidos. Então, a gente fez o trabalho de lembrar, dado que eram esquecidos, né? Que era o patamar lá de 2016, né? Os 14,25. É um pouco dessa trajetória que tem sido a tônica de Brasil, né? A inflação que estava numa trajetória razoavelmente controlada e voltou a piorar as expectativas, o câmbio, tudo vai se retroalimentando para essa piora de Brasil. E a Verde hoje tem uma visão bastante negativa, né? Eles estão liquidamente vendidos na Bolsa e pouco, acho que eles ainda estão vendidos no real, se não me engano, e com pouca posição risco aqui no mercado local, né? Eles, inclusive, o ano de 2024 se encerrou, eles fecharam o ano acima do CDI, assim como no ano passado, né? É curioso, né? Eu acho que, fazendo esse breve parênteses aqui, a Verde era uma gestora que tinha sido muito criticada, né, nos últimos anos, porque lá em 18, 19, não estava rendendo tanto quanto os outros multimercados, mas no período, talvez, um dos piores da história para os multimercados, foi o fundo que conseguiu fechar o ano acima do CDI. Então, levemente acima, mas assim, é um grande mérito, em função de todos os mercados que eles operam, mercados internacionais, ações, crédito também Brasil, enfim. Teve muita mudança de gestores, trocas, mas trocas para o bem, acredito eu. Luiz Stuberger tem capitaneado lá a gestão de risco e as ideias de investimento, né? Então, é um exemplo aqui que foi bem no ano passado. Então, fica aqui a carta da Verde. Foi bem numa classe de multimercados que ninguém queria falar mais, eram os grandes vilões, a gente falou muito aqui sobre produtos, gestores, enquanto todo mundo estava atrás das NTNBs em 2024, né, a IPCA mais 6 na época, né, então era bom comprar IPCA mais 6 e vender multimercado. E na prática, 2024 foi exatamente o oposto do que se falava, né? O IPCA mais 6 virou IPCA mais 8, e a gente tem uma série de gestores ali que superaram as B, superaram o CDI, tiveram um ano fantástico em 2024. Então, reforçando que às vezes aquela classe de ativo que parece que vai ser o retorno óbvio do ano, como parecia que iam ser as Bs em 2024, não necessariamente elas vão, esse retorno vai se materializar no curto prazo. Não estou falando que não faz sentido comprar NTNB, mas combinar isso com um bom gestor multimercado faz todo sentido, ainda mais quando a gente olha o nosso cenário à frente. Muito bem. Vamos dar sequência. E mais um caso de recap, né? Eu vou ler aqui o texto da Atmos. A Atmos falou isso, é bem curioso isso, né? Cartas retrô. Cartas retrô. Primeiro semestre de 2013. O que a Atmos falou? Hoje é quase unanimidade a percepção negativa em relação ao Brasil. Embora o consenso seja divergir do consenso, essa não foi uma estratégia no momento de melhora do país e não vemos motivos para ser diferente agora. Nesse sentido, a possibilidade de alocar capital fora do Brasil parece ser uma boa alternativa. Então, assim, veja, a Atmos, ela falou, né, da possibilidade de alocar no exterior, nos Estados Unidos, em 2013, que é um pouco do que a gente tem visto entre os gestores locais de ações, investindo em dedicar tempo dos analistas para cobrir ações nos Estados Unidos, de grandes empresas de tecnologia, etc., para construir um portfólio mais eficiente, de explorar mais as oportunidades relativas, né, quando o Brasil
tem perspectivas micro e macro ruins, você consegue uma fuga, digamos assim, investindo em ações fora, né? E é exatamente o que a gente até falou no último programa, um pouco das tendências para os gestores de ações, a de começar a investir mais em ações no exterior, né? Então, cacei essa carta aqui da Atmos de 2013, que já falava disso, e aí, para finalizar, eles fecham com um trecho interessante também. Por outro lado, o potencial de longo prazo do país continua intacto, que talvez hoje eles não sei se eles falariam a mesma coisa, né? Mas, e quando o cenário negativo parece inevitável, pode acontecer o inesperado. É uma frase de efeito aqui que é sempre, você não pode descartar eventos não precificados, né? Então, isso eu achei interessante. Atmos, primeiro semestre de 2013. Esse trecho aí dá para pegar, que se tiver com preguiça de escrever, copia esse parágrafo e escreve na carta de janeiro de 2025, que é a mesma lógica. Não precisa nem se dar o trabalho de mudar nenhum trecho da carta. Vamos começar a entrar em um pouquinho de multimercados. Aqui não é retrô, tá? Aqui a gente tá falando já de temas mais atuais, mas que estão olhando o passado. A gente passou por uma janela, mais uma das janelas que as estratégias quantitativas passaram por um período de muito questionamento, junto com a estratégia macro, junto com qualquer tipo de investimento que passe por uma janela ruim de performance. E como tudo na vida, o que aconteceu é que a gente tivemos bons destaques no mundo quantitativo em termos de performance. Um dos grandes destaques aqui do ano de 2024 foi a Cadima, tá ali entre os top fundos multimercados que performaram bem no ano passado. Acima de 20%, né? Acima de 20%, bem acima de 20%. E o que eles trouxeram aqui pra gente é um comparativo de performance IMAB versus CDI e IMAB versus Ibovespa. O tempo, né, quando você investiu, a partir de 2023, e esse horizonte aí de 22 anos, quem venceu nessa batalha? A gente está passando por uma janela aqui onde desde 2021, basicamente, quem investiu no CDI venceu o IMAB. Então, quem investiu em 2021 e carregou por 5, 6 anos está com uma performance abaixo do IMAB, o CDI está ganhando mais dinheiro. Isso vale para 2022, 2023, 2024 e 2025. Então, o CDI leva vantagem. Agora, à medida que a gente vai alongando o prazo, e principalmente aí olhando nas janelas de 22, 21, 20 anos, o IMAB bate bem o CDI em termos de performance. A única janela mais longa que o CDI bate o IMAB foi para quem investiu ali em 2014 e carregou essa posição aí por 12 anos. Então mostra um pouco da incerteza, né? É muito difícil tentar antecipar quem vai se dar melhor. No curto prazo, o CDI está se dando melhor, mas nas janelas mais longas, o IMAB é o grande vencedor. E o mesmo vale para o Ibovespa, então mostrando o quanto o IMAB é um índice difícil de ser superado. Nas mais diferentes janelas do tempo aqui, quem investiu no IMAB por mais tempo, ali nesse prazo de 22 até 10 anos, conseguiu superar o Ibovespa. Agora, quem conseguiu antecipar o cenário político ali, investiu em 2017, 18 ou 19, esse investidor que entrou na Bolsa conseguiu pegar ali um Ibovespa na casa dos 60 mil pontos, e para essa janela de tempo, o investidor de Bolsa está performando melhor do que o IMAB. Mas a mensagem aqui que eu acho interessante é o quão o componente IMAB é um componente importante para fazer parte de um portfólio no Brasil que ainda é extremamente indexado ao CDI, e isso ganha muita força mais uma vez ali por conta dos anos de 21 até agora 2025, onde efetivamente o CDI foi melhor do que o IMAB. Essa segunda tabela é meio triste até, né? Porque a realidade do Brasil é que o Equity Risk Premium ele não remunera o suficiente, né? A partir do momento que só o componente do prêmio da renda fixa, representado pelo IMAB, supera o próprio Ibovespa na maior parte das janelas móveis, desde o início dos anos 2000, né? E em vários anos, né? Então,
É bem interessante essa visualização que a Cadima trouxe, né? E um ano, e aí agora entrando um pouco no detalhe aqui da boa performance deles, foi um ano positivo para trades de trend following de curto prazo, então pegaram muito bem esse ambiente de maior volatilidade, especialmente nos juros aqui no Brasil. Então, fazendo uma recapitulação do tempo, quando a gente volta para janeiro de 2024, não se falava em juros a 16 como está hoje embutido na curva de juros do Brasil. Se falava de uma transição de Banco Central, onde o Galípolo muito provavelmente iria iniciar um ciclo de corte de juros na hora que sentasse na mesa. E 2024 nos provou exatamente o contrário do que as principais projeções dos mercados nos diziam, e o veículo quantitativo, por conta desse aumento de volatilidade de juros, acabou capturando isso muito bem através dos modelos de trend following. Perfeito. Root Capital. Crédito privado. A Root tá virando carta marcada aqui, hein? Um abraço pra galera da Root, que manda bem demais, viu? Mas é trimestral, né? Então, perfeito, a cada 3 meses... A cada 3 meses. A Root solta a carta, a gente traduz aqui pra galera. O Fritz fala que a gente fala da carta dele melhor que eles. Então tá aqui de novo, ó. A cada 3 meses eles continuarem mantendo o padrão, né? E é legal que eles acabam simplificando alguns conceitos, né? Eles mandam super bem. E nesse eles simplificam 2, né? O primeiro, é separando o joio do trigo, é a expressão, e a segunda é a falácia do instrumento. Separando o joio do trigo, eu acho que representa muito bem o que foi o ano de 2024 para a indústria de fundos de crédito privado. Que na prática a gente passou ali por um ambiente de fechamento de spread, mesmo no ambiente de aumento de pedidos de recuperação judiciais no mercado como um todo, onde não teve muita diferenciação de produto, né? Os produtos mais líquidos foram bem, os high grades foram bem, os high yields foram bem, mas não teve grandes diferenciações entre os gestores. Foi todo mundo surfando essa onda do beta do spread de crédito aqui no Brasil. O que começa a acontecer já desde dezembro do ano passado é que agora, na tese deles, que eu concordo, começa a se separar o joio do trigo, né? O trabalho de um gestor que fez uma diligência mais profunda, conseguiu construir um portfólio com mais capacidade de garantias de execução no crédito privado, isso vai começar a aparecer mais. Então a gente deve começar a ver um pouco mais de essa amplitude de performance dos gestores e segmentos de crédito privado deve começar a acontecer. Tá? Então a primeira parte da carta é explorando esse joio do trigo, e a segunda parte, que é o que a gente botou aqui no material, que é a falácia do instrumento, né? A gente vem em um ano em que os FDICs começaram a ser mais, ganhar mais apelo dentro do portfólio dos investidores, mas a gente fica muito preso aqui no Brasil ao termo, né? É o FDIC, que como eles citam na carta, em algum momento do tempo era palavrão, né? Por conta do evento de Silverado em 2016, do evento de fraude que aconteceu. Nos anos seguintes era muito difícil você sentar na frente do investidor e falar sobre FDIC, porque sempre vinha esse fantasma do que tinha acontecido no passado. A gente teve um ano não tão bom no ano passado para os instrumentos de CRIs, que também agora viraram um pouco dos vilões no curto prazo, mas a mensagem que eles querem passar aqui na carta é que a ideia é ficar menos focado no instrumento em si, mas ficar focado em quais são os riscos de crédito que você está correndo. E um dos exemplos que eles usam do ano passado foi de uma operadora de crédito que tinha o modelo de debenture e tinha o modelo de FDIC. E no modelo de FDIC, as cotas sêniores e mezaninos, você conseguiu ter a recuperação 100% do teu patrimônio, e na realidade a realidade de debentures não foi a mesma coisa. Então é muito mais a atenção para o risco de crédito em si do que se é um FDIC, se é uma debenture, se é um CRI, um CRA. Na realidade, essa capacidade de monitorar os riscos que estão envolvidos no papel é o que vai fazer a diferença em 2025, e mais uma vez eu concordo também com essa segunda parte. E o que é legal é que também está conectado com uma carta que a Artesanal divulgou também agora no início do ano. A Artesanal comenta muito sobre essa questão da 175, onde uma parte importante das responsabilidades nos instrumentos de FDICs que ficavam em cima somente dos administradores, agora passou para o mundo das gestoras. Então, o nível de exigência
para você conseguir montar uma estrutura de FDIC, o arcabouço regulatório está muito melhor. Então, casas como Artesanal, como a Root estão aproveitando esse ambiente de melhor segurança jurídica nos FDICs para ampliar produtos como com um crédito estruturado com prazos mais longos, que é uma temática que a gente tem, falamos e gastamos bastante saliva no ano passado, falando sobre essa necessidade de alongamento de prazos de produtos de crédito. Uma vez você comentou do mercado de crédito, começaram a derrubar aqui a parede vizinha. Pra você ver, né? Já temos sinais aqui, né? Do nosso lado aqui tem outro estúdio. E o querido resolveu fazer uma pequena obra aqui enquanto a gente tá gravando. Mas eu queria destacar aqui até um ditado que me veio à cabeça quando ele comenta da falácia do instrumento, que é o "Don't shoot the messenger". Não atire no mensageiro. Que é isso, né? Às vezes você fala... fundo de investimento, investimento em FDICs. Na verdade, você não vai investir em FDICs, né? O FDIC é o veículo para um lastro, um risco de crédito específico, você precisa julgar o risco de crédito, não o FDIC, o CRI, o CRA, o FIAGRO, e sim os respectivos lastros, né? O respectivo risco que você está correndo. Então, é uma coisa que é muito comum você falar de investimento em FDIC como se o FDIC fosse um ativo. Na verdade, é o veículo só. E o que virou multimercado, né? Os multimercados, virou uma instituição, os multimercados, uma instituição apocalíptica, mas que na prática muita gente aí muito capacitada consegue... A gente tem a tendência de colocar tudo no mesmo saco, né? Só que as coisas são totalmente diferentes entre si, então esse tipo de afirmação generalista, ainda mais é engraçado, né? Porque você tratar como uma coisa única os multimercados é loucura, né? Porque, por definição, eles são diferentes entre si em termos de estratégias. Tem as suas similaridades, obviamente. Mas é engraçado que aqui no próprio Carteiros, o Anverso e o Davi trouxeram uma vez um gráfico muito legal que mostrava que a gente estava vivendo uma das piores fases da história dos multimercados, mas também era o ponto de maior descorrelação, dos maiores descorrelações da indústria, né? E a gente trata eles como se eles fossem uma coisa só. Então... E coincidentemente, na época a gente falava muito sobre a taxa de juros americana, que estava, como a volatilidade dela estava muito alta, a correlação entre tudo estava aumentando, então estava muito mais difícil operar. E olha só que interessante, em 2024 a correlação da taxa de juros americana ela caiu. Então, poxa, a Argentina voltou a operar como Argentina, a Colômbia voltou a operar como Colômbia, o Canadá como Canadá, então fica muito... o trade macro acaba funcionando muito mais nesse sentido em que tudo para de ser uma grande variável do juro americano. E falando do mercado de crédito, queria só fazer um merchanzinho aqui, porque recentemente divulgamos um relatório, né, Colazo? Perfeito. Se você checou, então, para todo mundo que está nos assistindo aqui, XP... publiquei no meu LinkedIn. XP AFOF Insights, não é? XP AFOF Insights. De crédito privado foi o último tema. Focado no mercado de crédito privado. Tá no seu LinkedIn? Qual é o seu LinkedIn, Davi Fontinelli? Davi Fontinelli. Ah, moleque! Quem quiser baixar o arquivo público está disponível lá, mas que é um material... O relatório em si é um espaço que a gente faz um deep dive em temas específicos. Vai bombar, vai receber um monte de mensagem no inbox agora, tá lascado. Não sei se para baixar precisa adicionar, mas de qualquer forma tá público lá. E o fato é que a gente realmente cava e traz bastante dados lá. Ao longo dos últimos programas daqui, os dados que a gente usou no relatório, a gente estava trazendo já para o Carteiros, né? Quando a gente falou dos lançamentos de infraestrutura, da captação. Então a gente já estava antecipando no programa aqui do Carteiros mensalmente tudo que a gente trouxe no relatório, mas ele consolida essa visão de indústria, dos gestores high grade, high yield, enfim. Foi uma divulgação que fizemos recente. E é o grande caso de sucesso do Brasil, né? Mais de 380 bi de captação só em 2024. Mercado de infraestrutura, as assets estão sendo as grandes financiadoras do mercado de infraestrutura aqui no Brasil. 120 bi de real captado em produtos de infra. Então é muito legal ver essa renovação que está acontecendo aí na indústria de crédito privado.
E numa fase que começa a pipocar algumas dúvidas, começa a ter algum tipo de marcação em alguns títulos de crédito privado, eu gosto de relembrar que há 2 anos atrás nós estávamos aqui falando sobre lojas americanas e sobre vários eventos que aconteceram depois, e a indústria conseguiu ultrapassar isso, conseguiu passar por a volatilidade que a gente viu 2 anos atrás. Talvez a gente veja algum tipo de volatilidade, já estamos na prática vendo algum tipo de volatilidade agora, e 2 anos atrás teve vol, todo mundo sobreviveu, e agora eu continuo vendo uma indústria que segue muito forte e capaz de conseguir navegar esse cenário que deve ser um pouquinho mais volátil para produtos de crédito. Não foi por falta de aviso, Lucas Collazo, falamos bastante. Pelo amor de Deus. A galera no inbox lá do Instagram até fica zoando, falando que eu sou o canarinho pistola do programa, que eu saio falando e tal, e vocês ponderam um pouco. Temos mais slides? Ou posso ir para um comentário aqui? Se quiser, fica à vontade de comentar, mas vamos falar um pouquinho de bolsa. Não, vamos falar de bolsa primeiro, então. Vamos falar de bolsa, porque aí trouxe algumas das assets que aparecem pouco, falam pouco, né, na verdade, do ponto de vista de cartas. Perfeito. Um dos casos é a Oceana Investimentos. Eu acho bem interessante, e eu gosto de começar pela história da Oceana, que a Oceana é uma asset que ela começou em outubro de 2008. Tá? Então, outubro de 2008, para quem não se deu conta, era a crise financeira no mercado americano. Então, eles montaram o fundo e a bolsa aqui no Brasil caiu quase 30%. Então, imagina você montou o seu fundo, a sua gestora, e nos 3 meses seguintes o mercado colapsa em 30%. Depois passaram, né, superaram a crise de 2008, passou ali 4, 5 anos, 11 trimestres de crescimento negativo no Brasil, maior recessão econômica da nossa história aqui, coletada pelo IBGE, que foi ali o período 2014 e 15. Então imagina, você montou uma asset no meio da crise financeira, pegou menos 30 na cabeça, depois pegou recessão no Brasil, e você agora olha para 2025 e você está aqui para contar a história, e uma história de super sucesso. Então eu acho que isso mostra um pouco do valor e da capacidade que você tem de investir em ações aqui no Brasil, né? Diferente do que a gente viu no slide da Cadima ali, que realmente, se você investiu no índice, muito provavelmente você perdeu do IMAB, você perdeu do CDI. Quem conseguiu fazer o trabalho de escolher um bom gestor em 2008, como que foi um período super difícil, depois os anos seguintes foram super difíceis, conseguiu navegar e conseguiu ter retornos superiores até o próprio CDI. E eu acho que eles estão... uma casa que passou por tudo isso, está nos passando algumas mensagens bem interessantes aqui na carta dela, e o que mais me chamou a atenção primeiro foi essa questão, né? Faz sentido nesse cenário que a gente está vivendo sair completamente de bolsa e migrar para títulos públicos? E a Oceana, que está aí desde 2008, está falando, olha, a resposta é um enfático não. Tá? E aqui eles trazem um pouco até do que aconteceu no mercado de crédito privado, porque como a gente teve esses 380 bi, muito fluxo, esse fluxo acabou comprimindo as taxas, então as empresas conseguiram alongar as suas dívidas a taxas mais atrativas e elas conseguiram se refinanciar a spreads melhores. Então é um ambiente bastante interessante do ponto de vista de saúde financeira das grandes empresas aqui no Brasil. E no slide seguinte eles mostram o carrego dessa carteira. Então a TIR real da carteira da Oceana está no seu high histórico, tá? Que é uma TIR que se aproxima a 16% real. Tá? Então, são estimativas que eles fazem dentro de casa, mas a última vez que a TIR tinha batido níveis semelhantes foi durante o Covid, naquele período onde parecia que o mundo iria acabar. A TIR está mais alta do que quando parecia que o mundo ia acabar. Agora é só o Brasil que parece que vai acabar. O EWZ está em patamares de 2002, assim, tem vários indicadores que dá para olhar que chamam, mas é interessante eles colocarem da própria carteira. E para ver esse trecho da Oceana sendo verdade na prática, é só se observar o que aconteceu com o mercado acionário argentino, né, nesse processo de destruição de valor econômico. Impressionante como a bolsa se comportou bem e valorizou, inclusive, protegeu o investidor muito mais do que os ativos de renda fixa, que até, enfim, títulos públicos
argentinos, tivemos episódio de default, né? Então, É bom você mencionar a Argentina, porque uma pessoa mais cética, ele pode falar assim, mas a Oceana é gestora apenas de ações. não, mas eu fui... É óbvio que vão vender o P. exato. Vou querer falar que a ação é a proteção e tal, mas assim, o exemplo da Argentina é a prova, né, de que o lastro real das ações, não de todas as empresas da Bolsa, né, mas de empresas que conseguem repassar preço, Isso. ela consegue proteger nesses momentos em que a inflação vai para a lua. Isso. Inclusive, eles usam esse exemplo na carta, tá? Então, eles comparam a Argentina, é mais ou menos 3% de ganho real que você tem ao investir na Bolsa da Argentina, mas quando vai para o Milei, aí esse ganho real vai para 6%, 7%, então o impacto ainda é muito maior. Mas o exemplo de Argentina é legal, e até isso está conectado a uma outra carta que foi divulgada, que é a carta da Vista, né? A Vista divulgou uma carta exatamente tratando sobre o tema Argentina, né? Então, eles estavam um tempo ali soltando sobre o Brasil, falando um pouco mais sobre o Brasil e mundo. Agora, em dezembro, eles soltaram uma carta mais dedicada a falar sobre a Argentina e a falar sobre urânio. E a Argentina, eles pegam exatamente o ponto de que agora a gente está numa fase de virada, onde o mercado do segmento do setor privado começa a se abrir um pouco mais para concessão de empréstimos, para benefícios de ampliação de liquidez do mercado argentino. Então mostra o quanto esse país começa a entrar na moda dos investidores, Javier Milei ganhando preferência dos investidores internacionais. E junto com isso, né, eles combinam com a tese principal, que é a tese de urânio, e aí está totalmente relacionada à renovação de matriz energética como um componente aí da energia nuclear, nos ajudando aí a todo o fornecimento de energia para as IAs, que é um tema mais estrutural aí de mundo. Mais uma da linha das casas que aparecem pouco, mas anualmente escrevem, e aqui no caso da Sharpe fazem boas charges também. Então aí a sugestão aí para os chargistas também é super, super legal quando tem algum ponto também relacionado ao mercado. A Sharpe acabou de divulgar também a carta anual, onde eles falam sobre a busca de bodes expiratórios, tá? E teorias da conspiração. E aqui vai muito na linha de uma casa que tradicionalmente conseguiu ganhar dinheiro com a ponta short, né? Um dos fundos long shorts mais longevos da indústria aqui no Brasil. E aí são aquelas cartas mais conceituais, mas que trazem alguns de histórias super interessantes, né? E o primeiro exemplo que eles citam está até atrelado à crise de 2008, né? Quando o CEO do Lehman Brothers estava botando no momento de maior incerteza da companhia, antes da empresa quebrar, estava reclamando de short seller, estava reclamando do mercado, quando na prática em nenhum momento ele falou do nível de alavancagem da empresa, de temas ligados à governança, ele estava procurando bodes expiratórios. Então é um pouco dessa jogada que eles fazem, né, da eficiência positiva do mercado, que existem esse jogo de equilíbrio, esses short sellers, que muitas vezes são especuladores, mas eles acreditam que são importantes para promover a organização de preços aqui no Brasil. E a segunda história que eles contam é a do Harry Markopoulos, um grego que ficou ali entre 2004, 5, 6, 7, falando que existia um esquema de pirâmide no Madoff. Mandando carta para SEC, dando todos os alertas possíveis. Era um mensageiro, como o Davi comentou, era um mensageiro que ficou tomando tiro, e a crise, a fraude foi efetivamente descoberta em 2008. Então eu gosto de também trazer essas cartas conceituais aqui, que ajudam a gente a pensar um pouquinho, como é o caso da Oceana, a investir mais em longo prazo, né? Mais uma vez, a gente está em 2025, um 2025 que só fala em 2026. Poxa, será que não vale a pena a gente estar falando sobre 2035, 2030 e 2040? Se o seu horizonte efetivamente for esse, eu acho que existe um caminho aqui para você
procurar alternativas mais sofisticadas no portfólio. E aí, para fechar, eles colocam ali um pouco mais do que aconteceu no mercado de ações aqui no Brasil. Então, uma visão, foi um ano bem duro, né, para empresas como Açaí, Localiza. Eles tiveram impacto dentro do portfólio e aproveitaram para comprar mais, tá? E é um pouco também do que a própria Oceana falou, né? A Oceana foi bastante impactada ali no segmento de shoppings. O setor de shoppings caiu na média 35%. Também enxerga uma enorme oportunidade no segmento de shopping. E a empresa que eu acho que foi a mais emblemática na Bolsa aqui no Brasil é a Equatorial, que ao longo aí de quase 15 anos na Bolsa sempre foi aquele compounder, sempre retornos positivos, nunca era o primeiro em termos de performance, mas sempre segundo quartil, e esse segundo quartil levou ela a ser uma das empresas que mais se valorizou na Bolsa nos últimos anos. A Equatorial, que nunca tinha tido um ano de performance negativo, caiu 20% no ano passado, mesmo após a aquisição de Sabesp. Então acho que é bem emblemático o que aconteceu com Equatorial, que é uma das empresas consideradas das mais defensivas aqui no Brasil, que conseguiu performar bem naqueles trimestres e quadrimestres de recessão. Então realmente o que a gente viu ali entre dezembro e novembro do ano passado foi muito forte. Pode ser uma oportunidade, como esses grandes gestores aqui estão nos passando, mas é isso, é para poucos. Para quem está menos preocupado em 2025, 2026 e tem esse prazo mais longo à frente, pode ser uma oportunidade bastante interessante. E o último destaque aí nesse mundo de universo de gestores, tá? Até antes de entrar no nosso tweet aqui, a Athena, tá? Do Weiner, escreveu, né, para quem gosta mais de cartas sobre cases específicos, tem ali 15 páginas deles falando sobre o case de Natura, tá? Então, algumas casas vão para temas mais conceituais, algumas casas elas acabam indo para cases mais na prática e estressar um pouco mais os seus modelos. Então, Natura é um case que chamou muita atenção dos investidores num passado recente por ser uma posição da Dynamo e sofreu bastante. A carta da Athena está aqui para explorar um pouco mais as oportunidades que eles enxergam para a empresa no setor, na América Latina. Então, é uma empresa que passou por uma reorganização importante societária e aí conta um pouco mais do que eles enxergam de upside nesse business. Então é legal fazer essa combinação. Todos os meses eu gosto dessas cartas mais conceituais, como Sharpe e Oceana, mas eu gosto de combinar isso com casas que acabam levando um pouquinho mais do case na prática do que eles estão pensando. Muito bem. Temos posts agora. Tweet Muito bem. Tweet do mês. Tweet do mês, aqui é a menção honrosa a João Fonseca. Então, nosso tenista de 18 anos aí, que é a grande sensação agora do início de 2025. Para quem não sabe, João Fonseca tem tudo a ver com o mercado financeiro, porque ele vem de uma família, especificamente o pai, que é fundador da IP Capital, que foi fundada em 1988, que foi destacada num outro FOF Insights que a gente fez, né? Então, a gente tem, para quem tiver curiosidade de resgatar, a gente escreveu um relatório sobre a história da indústria de fundos e lá a gente contava um pouco da história da IP, que é a asset independente mais longeva do Brasil. Quando eles começaram, ainda era modelo de carteira administrada, ainda não tinha nem uma estrutura regulatória para você montar um fundo de ações, tá? Então, 1988 comprando ações aqui no Brasil e tá aqui há mais de 30 anos para contar a história. Então, mais uma vez mostrando esse efeito do longo prazo, né? Oceana, Sharpe, IP, casas que investiram em ações do Brasil num cenário macro/político que talvez não tenha sido dos melhores e conseguiram acumular o retorno ao longo de muitos e muitos anos. Muito bem, muito bem. E o moleque brilhou, hein? Saiu em tudo. Infelizmente, perdeu na segunda rodada, mas tá bom, pô, 18 anos. Chegou amassando o nono do mundo, tá show. O talento que tem, assim, é surreal. Não, E é bem interessante as semelhanças de frieza, calma e uma certa racionalidade que, por exemplo, ao jogar tênis você precisa ter e no mercado financeiro também o gestor precisa ter. Perfeito, por isso que eles adoram usar exemplo de tênis. A IP faz muita analogia, né? Usa metáforas da consistência, do longo prazo. Sim. Correlacionando o tênis e mercado financeiro. Total. Bom, o comentário livre que eu ia fazer aqui, na verdade, bem rápido, no meu perfil do Instagram,
que é @_LucasColazo 2Ls1Z, eu tinha parado de postar opiniões de mercado, etc., por um único motivo. Não funciona no Instagram. Todo mundo só quer saber de vinhos. Vinhos e festas. Festa, relógio, meme, zoação, brincadeiras, isso aí vai bem. Entrou com conteúdo mais técnico, reflexões, etc. A não sei que sejam de vida, dificilmente vai bem. Mas, às vezes, eu aperto o botão do dane-se e vou lá e faço. E eu postei 2 stories que, surpreendentemente, foram muito bem. E aí a galera começou a me pedir pra fazer conteúdo falando de novo e tal. Foi bem legal. Mas eu queria trazer essa reflexão pra cá, porque ela tem tudo a ver com isso, que eu comecei a refletir em casa. Se você voltar uns carteiros pra trás, vocês vão ver uns números bem legais que a gente mostrou do crescimento aqui da indústria de crédito, né? Um dos produtos que ajudou nesse crescimento, ou os produtos que foram protagonistas nesse crescimento, foram produtos como, por exemplo, fundos setipados. É um exemplo de veículo que foi muito utilizado ali, principalmente pelas pessoas físicas, né? Esse tipo de veículo, entre outros vários veículos, o que eles acabam fazendo? Que tem essa característica similar, né? De marcar a sua cota na patrimonial, como a gente fala, né? Ao invés de a mercado. O que significa isso? Significa que, basicamente, você não está marcando seus ativos a mercado. Então, não vai ter uma oscilação de preço contínua nessa sua carteira, e isso diminui a volatilidade do produto basicamente a zero. Não tem volatilidade basicamente, né, de maneira geral. E esse tipo de produto, eu conversando com diversos investidores, alocadores, distribuidores do mercado, é a sensação do momento, assim. Se você não lança um veículo financeiro com essa característica, dificilmente você vai conseguir emplacar uma oferta de algum novo fundo, etc e tal. E aí eu queria trazer essa reflexão para cá, porque isso é interessante, né? Eu entendo por que o investidor quer fugir de volatilidade. A experiência de investir se torna melhor quando você não tem a tal da volatilidade embutida, né? E eu entendo essa procura, essa busca, essa aceitação e todo mundo gostar tanto desse tipo de veículo. Mas, naturalmente, não existe almoço grátis. Então, se você está investindo num veículo como esse, pode ter certeza que para estruturar esse tipo de veículo, na maior parte das vezes, existe um prêmio, existe um custo. Existe, às vezes, um retorno que você deixa na mesa para você ter esse benefício de não ter a volatilidade, certo? E se a parte do corpo mais importante para investir não é o cérebro, é o estômago, eu entendo você querer fugir da volatilidade, porque assim você consegue aguentar esse investimento, permanecer mais tempo investido, e é isso que importa para o resultado no longo prazo. Ou tem uma outra opção também. Você pode consumir conteúdos como carteiros, como stock pickers, ler livros, artigos. Tem tanta coisa digital, se você não quisesse nem ler, você não precisa mais. Hoje em dia, se você tiver uma inteligência artificial na mão no celular, você já consegue aprender um monte de coisa de mercado ali fácil. E aí você se informando, se educando mais, você passa a entender que volatilidade faz parte da vida em todas as suas células, e aí você passa a lidar melhor com ela, inclusive utilizar ela a seu favor, porque volatilidade nem sempre é ruim, às vezes é boa, né? Você pode aproveitar oportunidades que a volatilidade gera, por exemplo, né? E passando a lidar melhor com isso, talvez você abra mais o leque de oportunidades de investimento que você possa ter na sua carteira, mais estilos de veículos de investimento, e não necessariamente aderir só a esses que isolam a volatilidade, que muitas vezes podem abrir um pouco mais de retorno na sua carteira, ou talvez você não pague o prêmio por isso. Porque, para mim, você investir fugindo de volatilidade a vida inteira é como se você estivesse sempre falando que você está saudável sem fazer exame, sabe? Porque no final a volatilidade às vezes pode ser um indicador também, nem sempre é. Mas às vezes no preço do ativo existe informação. Então, às vezes se ele está caindo, pode ter motivo para ele estar caindo, que pode estar te indicando, é um sintoma para você se mexer. Quantos investidores de ações não vieram no Stock Pickers e falaram que venderam ações de empresas que na época não foram bons investimentos em baixa, porque quando começou a cair mostrou para eles que estava indo para um caminho errado, né?
Então eu queria trazer essa reflexão para vocês, porque realmente eu tô vendo talvez até uma busca por desinformação. As pessoas estão preferindo se manter leigas, não entender, não ver, não saber. Então eu não quero ver a volatilidade, não quero ver nada, porque assim eu tô melhor, sabe? Então pensem nisso aí na hora de investir o dinheiro de vocês. Fica aqui a reflexão. Belo comentário. Eu me senti agora no Manhattan Connection, assim, belo comentário e, assim, eu concordo 100%. E aí até fui resgatar aqui, vai para a linha dos tweets, que é o Sgavi, Rodrigo Sgavioli aqui, que cuida da parte de alocação da XP. Ele acabou de fazer também recentemente um post bem interessante que a gente vai colocar aqui dentro dos destaques aqui, junto com o da IP, que está muito relacionado ao que você disse aqui, com dois conceitos, né? O primeiro aqui é a questão da dopamina, né? Que são esse curto prazo, olha o meu investimento todo dia, toda hora ali, isso vai aumentando esse curto prazismo, e o que já foi estudado muito nas finanças comportamentais, que é a aversão à perda. Então o Sgavi traz essa combinação desses dois fatores para mostrar o quanto isso pode ser prejudicial para a performance das pessoas, né? Investir não é bet, não é um negócio de curto prazo, você não deveria estar sentindo tanta dopamina. Eu gosto muito do Peter Lynch, a emoção de investir deveria ser a mesma emoção de você olhar a grama crescendo do seu jardim. Então é cuidar a grama do seu jardim, é muito mais esse jogo que não é dopamina, não é emoção, não é cassino, só que a gente passa por isso, está totalmente relacionado a essa sensação do investidor não querer não querer sentir essa volatilidade do ponto de vista de performance, e não querer sentir essa volatilidade fez com que uma parte importante dos investidores não pegasse o grande investimento do mundo nos últimos 2 anos, que foi o S&P. Essa volatilidade, que agora numa classe de ativo que parece óbvia, né? Todo mundo fala de bolsa americana, em 2021 também era óbvio, 2022 a bolsa americana caiu 25% e as pessoas foram embora. Então esse curto prazismo, essa vontade de não marcar mercado e você não sentir a oscilação de preço, poxa, vamos olhar os grandes investidores, falar isso para um Warren Buffett, para um Howard Marks, são caras que estão acostumados a investir e sentir a volatilidade. A diferença é que eles tiveram uma paciência suficiente para pegar os grandes movimentos. Então, assim, concordo 100%. Não, é porque eu gosto de trazer essas reflexões, Anversa, porque às vezes você vai nas redes sociais, assim, eu fico meio indignado, assim, tratam como se o problema fosse o mercado, sabe? O mercado tá passando a perna, o mercado oferece produto assim, o mercado assado, os assessores isso, os assessores aquilo. Ninguém para fazer reflexão do lado do investidor, que não busca informação, que não se educa e que tem a demanda e a oferta se ajusta. Então, você não quer investir em nada que se mexe, nada que balança, não quer diversificar o patrimônio, não tem paciência, e aí depois você bota a culpa no mercado falando que o mercado não te ofereceu os produtos que eram certos. É a cara da Sharp, né? Ali dentro daquela charge da Sharp, um dos bodes expiratórios que estava sendo colocado era o próprio mercado. Aí, tá vendo? Aí, ó. Perfeito. Só queria dizer que já foi dica cultural minha uns meses atrás. O livro Nação Dopamina. Aí, ó. Tá vendo só? Tô fazendo detox, inclusive, de dopamina. Tô trocando o celular por livro, fazendo essas paradinhas. O Nando tá na mesma toada. Bom, vamos para as nossas dicas agora? Muito bem. Davi Fontinelli, o que você separou pra gente? Boa, vamos lá então. A minha dica é... Em vez de dar uma indicação de livro, eu queria dar uma indicação de indicações de livros. Da visão sempre... O Davi sempre tira um negócio. Coisa que a gente não espera. Então, existe um livro que eu acho que já foi citado aqui, chamado O Almanaque de Naval. Não vou entrar no mérito do que é o livro em si, mas nesse livro existe uma seção que são as leituras recomendadas pelo autor. E é uma seção que fica a minha dica, a Recommended Book Readings, Naval Almanac, Almanac de Naval. E tem livros de vários gêneros, né? Desde não ficção, pensamento contemporâneo, filosofia, espiritualidade, física, ficção, enfim. E com as respectivas explicações do porquê que ele recomenda os respectivos livros. E eu acho muito interessante, assim, já li uns 3 livros ali, e o próprio Almanac, ele é muito rico em ensinamentos, mas a minha dica fica para essa sessão de leituras recomendadas.
Muito bem. E você, Anversa, o que tem de bom aí pra gente? Cara, todo final de ano eu adoro ir nas listas dos mais vendidos da Amazon, lista Sim. dos mais vendidos Eu acho isso legal. as recomendações do Bill Gates lá que ele recomenda, Barack Sim. Obama, eles têm as listas dos livros. Tô olhando a lista dos livros mais vendidos, bato o olho e falo, opa, esse aqui é do Carteirinhos. Dentro do universo tem o Morgan Housel, tem todos os livros lá, mas um dos livros mais vendidos do Brasil ano passado é um livro infantil. Que o Leozinho já tava nas leituras do Léo. Não tá naquela maluquice aqui que a gente fala às vezes de biologia, astronomia, música. É um livro chamado Perigoso, onde um jacaré e uma toupeira dão grandes lições de amizade. Então, pra quem tá querendo lições de amizade para o seu filho, o livro chamado Perigoso. Tá? Está entre os mais vendidos da Amazon em 2024. Bombando, graças a você. Incrível. Aí. Eles podiam te mandar uns royalties, né? Pra você ganhar alguma coisa com esse negócio, pelo amor de Deus. Carteirinhos do Condado, então eu tô aberto a patrocínios aí de editoras de livro. Eu tenho 2 sugestões. Dane-se. A primeira delas não é um livro. Eu vou indicar a altura desse campeonato que esse episódio estará no ar. Já temos o primeiro episódio do Stock Pickers do ano no ar, que foi no Onde Investir. Foi um episódio diferente de formato. Eu nem tô considerando exatamente a estreia do ano, mas o Stock Pickers todos os anos é convidado pelo Infomoney. A gente fica muito feliz com o convite todos os anos para encerrar o Onde Investir, que é dado o evento mais importante do Infomoney no ano. E é uma semana cheia de conteúdo, então não só o Stock Pickers, mas todos os painéis que tiveram no evento estão disponíveis nos canais do Infomoney, tá? Fica à vontade de acessar, tem muita coisa bacana, muitos gestores foram lá. E o Stock Pickers fez um painel de 30 minutos entrevistando o Leonardo Otero, que é da Arbor Capital. Pegando aqui o gancho da carta da Atmos, a Arbor é uma casa global que investe em ações. O fundo long only deles, que é o fundo puro, né, de ações que só compra ações de empresas ao redor do mundo. Ele vai fazer 11 anos de vida, então começou em 2014. Então tem mais de uma década de vida já de história, bastante resiliência, né? Imagina você fazer investimentos globais em ações do Brasil, né? Montar um negócio desse aqui não é fácil. Eles estão fazendo isso há mais de 10 anos e o fundo tem um retorno acumulado de mais de 675% no período. Então, um retorno bem legal do fundo. E a gente convidou o Leonardo Otero para falar sobre cenário, ativos, as principais teses da casa. Então tá bem legal, porque ele falou um pouco do cenário e falou um pouquinho da perspectiva micro, porque lá eles são bem micro, eles olham bem para as empresas. Então a gente falou das principais teses da casa. Inclusive a gente falou de algumas teses de Brasil, que eles têm um pedacinho da carteira aqui no Brasil. E a segunda sugestão, aí sim é um livro, mas levando em consideração que alguns de vocês gostam de ler coisas para relaxar e tirar a cabeça do mercado, ou eventualmente estão de férias, porque eu descobri que janeiro é um mês que a galera gosta de sair de férias também. Um abraço aí pro pessoal que tá esquiando, né? Aspen, França, você que tá aí curtindo. França, você que tá na França, vou te dar uma dica boa, pô. Chama Wine Folly, a recomendação. É um livro que pra você que gosta de vinho, se interessa por vinho, ou só bebe vinho e quer aprender um pouco mais, quer dar um saltinho de tecnicidade, aprender um pouco mais, entender um pouco mais o que você está consumindo ali, Wine Folly é um livro muito fácil para você ler, bem didático, e ele vai passar por várias questões gerais do vinho, do mundo do vinho, para você entender processos de vinificação, regiões, comportamento de uva, características das uvas, e ele passa pelo espectro de várias uvas principais do mundo, além de explicar um pouco melhor sobre as 12 principais regiões produtoras viníferas deste planeta Terra, tá bom? Então Wine Folly é a minha indicação de leitura para vocês, molezinha de ler, tá fácil. Então, fica aqui as nossas sugestões. Mês que vem teremos mais carteiros do Condado. Esteja aqui conosco, a gente espera vocês. Stock Pickers está no ar em 2025. Obrigado pelo apoio de 2024 e esperamos vocês nos nossos conteúdos desse ano, hein? Um beijo. Tchau.